Bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus queridos companheiros aqui do canal. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre sua vida, sobre sua mente, para que haja um entendimento em relação à palavra de Deus nesse dia. Amém? Hoje vamos abordar um assunto muito pertinente em relação à legalidade espiritual. Lembram que eu havia falado para vocês nos outros vídeos que eu iria abordar esse tema? E ele é muito esclarecedor, meus queridos. Fique comigo até o término desse vídeo e vocês vão ver o que vocês vão ganhar do Senhor nesse dia. Mas antes de tudo, vamos diante do trono branco de Deus. Vamos repetir mais uma vez, mais um dia, que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. E vamos diante do Senhor dizer que Ele é, Ele faz e Ele é Senhor da nossa vida. Oremos assim. Querido Pai amado, ó Pai, querido Jesus, Senhor Jesus, nós invocamos a Tua presença nesse momento, aqui no nosso meio. Pai, neste lar, entra com providência, Pai. Entra com cura, entra com libertação, entra com clareza de mente, Senhor. Entra com esclarecimento, Senhor, sobre a questão da legalidade espiritual. Pai amado, Pai querido, às vezes nós nos pegamos, Senhor, tristes ou até mesmo aborrecidos, porque o Senhor não nos tira de certos problemas, não nos tira de certos cativeiros. Mas às vezes, Senhor, tem a ver com a legalidade espiritual. E hoje nós desejamos, Senhor, aprender de Ti, para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos dê clareza de mente, Senhor, ilumine o nosso ser através desta palavra e que possamos mudar de vida, que haja mudança, que haja arrependimento, que haja cura na alma, Senhor, porque o Teu Evangelho é isso, Senhor. O Teu Evangelho é mudança. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. No nome de Jesus nós Te pedimos e já agradecemos, porque nós já temos a nossa oração respondida diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, a palavra que eu quero abordar sobre legalidade espiritual tem a ver com 3 princípios nas nossas vidas. A questão familiar, espiritual e também a questão financeira. Mas eu vou enfatizar mais a questão dos problemas familiares. Depois a gente pode trazer até outro vídeo, trazendo outras questões em relação ao assunto. Lá no livro de Deuteronômio 23:2 diz que nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem aí da sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Bem, meus queridos, por que o Senhor fala isso em relação ao filho bastardo? Ao filho que é gerado fora do casamento? Porque às vezes você tem 2 filhos e tem um que foi gerado fora do casamento e ele te dá muito problema. E aquele que está no casamento e tal, debaixo da legalidade espiritual, da bênção de Deus, geralmente é um filho calmo, sereno, um filho que te traz paz. Por quê? A maldição, meus queridos, ela não é hereditária. A gente tem que compreender isso. A maldição, ela não é hereditária. O que é hereditário é o pecado. Nós aprendemos com os nossos pais a pecar. Aprendemos a mentir com os nossos pais, aprendemos a ser desonesto dentro de casa, aprendemos a ser falso, a alguém chegar e daqui a pouco você está falando por trás. Então essa toda situação de pecado, nós aprendemos dentro de casa e geralmente a gente leva para as nossas próximas gerações. Por isso a importância de um pai e de uma mãe se posicionar e ensinar uma criança no caminho que deve andar. Porque quando ela declara que o lar dela é e pertence ao Senhor, aquela criança vai começar a imitar o pai e a mãe segundo a palavra do Senhor. E muitas coisas que poderiam advir na sua vida para fazê-la sofrer, vai mudar.
Precisamos entender, como diz lá em Provérbio 3:3, que a maldição, ela é proveniente de Deus. É Deus quem manda a maldição. Assim como lá em Deuteronômio 28 diz que é Deus que ordena que a bênção esteja atrás daqueles que obedecem à palavra do Senhor. Mas, irmã, eu não estou entendendo. E o que tem a ver com filho bastardo? Vocês irão entender. Quando você dá legalidade ao mundo espiritual de gerar um filho fora do casamento, seja no adultério, na fornicação, você está trazendo sobre a vida daquela criança uma maldição. Irmã, mas lá em Gálatas 3:13 diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas... ele se tornou maldito, né? Levou sobre si nossas dores e tornou maldito e tal. Aqui, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo o que for pendurado no madeiro. Aqui nós estamos falando de resgate e não de quebra. Cristo nos resgatou. É um resgate. Irmã, mas meu filho, eu dediquei-lo ao Senhor, ele nasceu assim, eu dediquei-lo ao Senhor, e o Senhor, ele se converteu e tal. Sim, até o convertimento dele, pode olhar, pode notar que você terá algum tipo de problema com esse filho, porque é uma legalidade, meus queridos. E quando a palavra do Senhor diz, que a gente acabou de ler, Gálatas 3:13, em relação ao resgate da maldição, é um resgate que você é resgatado enquanto está debaixo da proteção do Senhor. Se você decide por um intervalo de tempo na sua vida sair debaixo da potente mão soberana de Deus, as coisas vão advir pior do que antes você ter entrado no Evangelho, porque você ignorou esse resgate. Você compreende o que é a maldição? Não tem nada a ver com quebra, tem a ver com posicionamento de você estar debaixo da soberania mão de Deus. Enquanto você está debaixo da soberana mão dele, ele te resgata, ele te cobre, ele cuida de ti. Mas quando você decide viver por conta própria, as situações adversas começam a chegar na sua vida. Quando, meus irmãos, lá em Gênesis 4:10, o Senhor pergunta a Abel, a Caim, né? Foi Caim que matou Abel. O Senhor diz assim: olha, cadê teu irmão? Onde está ele? Porque a terra clama pelo seu sangue. E ele diz: eu sou o guardador do meu irmão. Por acaso eu sou o guardador? Olha como ele foi cínico, né, irmãos? Olha que resposta dura. Eu por acaso sou o guardador do meu irmão? E a palavra do Senhor diz que a terra clamava pelo derrame do sangue inocente. Mas uma questão de maldição é você derramar o sangue inocente. Irmã, mas eu fiz isso no passado, eu acabei abortando. Outro critério para que uma criança que nasça dentro de um útero que sofreu um aborto, o derrame de um sangue inocente, o útero ali é o berço dele, meus queridos, e ali vai estar infiltrado um espírito de morte. Então aquela criança que vai ser gerada através daquele útero que houve uma morte, ela vai ser uma criança infeliz, tendenciosa à depressão. Ela vai ser uma criança que vai estar debaixo de uma maldição, de uma legalidade, de um espírito de morte.
Mas irmã, e agora? Eu não era crente, eu abortei 2, 3 vezes e tive meu filho e realmente meu filho está deprimido. O que eu faço? Você vai colocar suas mãos, você vai confessar o seu pecado. É necessário o confessamento para que o inimigo se liberte dessa situação, porque o inimigo ele não quer que a gente confesse os nossos erros, meus queridos. Ele quer que a gente tranque para dentro de nós. E com isso o nome do Senhor não ser exaltado. Quando a gente confessa e deixa, o nome do Senhor ele é exaltado. Então você vai colocar suas mãos. No término desse vídeo, vamos fazer uma oração de libertação e cura espiritual. Mas você vai colocar suas mãos sobre seu filho que nasceu, que foi gerado num berço sanguinário, porque você, tomada de uma decisão de irresponsabilidade, tirou a vida de um inocente através do aborto e fez com que essa criança, esse seu filho, nascesse num berço sanguinário, com espírito de morte, onde tudo vai dar errado na vida dessa criança. Irmã, e se meu filho se converter e tomar Deus como pai, como Senhor da vida dele, aí a legalidade dos meus pecados, dos meus erros não vai estar mais sobre a vida dele. Exatamente. Mas até que essa criança se converta e entenda que Cristo é o pai dele. Quando? Por isso que a tendência é a gente pagar um certo preço até que esse momento chegue. A gente paga um certo preço, meus queridos, pode notar. Eu falo isso com veemência, eu falo isso com certeza absoluta, porque eu vivenciei isso em relação ao meu filho. Deus, Ele faz com que a gente se converta ao Evangelho e ande na presença dEle e comece a ser filho dEle, mas as consequências dos nossos erros do passado a gente continua pagando, até que a mão soberana de Deus, a mão governamental de Deus, que eu falei naquele vídeo lá, dos 4 tipos de pecado, até que a mão governamental de Deus se retire sobre nossas vidas pelo que a gente causou, que a gente danificou lá atrás. Então, enquanto o filho ele está debaixo da nossa hereditariedade e não da de Cristo, porque ele não entende que Cristo é o Senhor da vida dele, nós vamos pagar um preço diante do Senhor, até que aquele menino se liberte totalmente, tenha um encontro verdadeiro com Cristo, e a partir daquele momento de encontro você já não mais será o pai ou a mãe em relação à bênção de legalidades, mas é o Senhor que será o pai e a mãe dele. Por exemplo, eu mesmo não estou mais debaixo da legalidade do meu pai e da minha mãe, mas de Deus, porque eu rejeitei. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu rejeito todo o pecado do meu pai e da minha mãe. A partir de hoje, Senhor, eu estou debaixo da tua legalidade, a legalidade de Cristo. E como diz tua palavra, Senhor, Cristo se fez maldito por mim, e eu aceito ser resgatado da maldição da lei. Eu disse isso para o Senhor, e eu confesso isso todos os dias para o Senhor. Então eu saí debaixo da legalidade do meu pai e da minha mãe, mesmo que eles praticam algum erro, mas é entre eles e Deus, porque eu saí. Hoje eu tenho esse entendimento. Então, quando o Senhor fala que o filho bastardo não entrará na congregação do Senhor, é porque o Senhor está querendo dizer que esse filho nasceu no pecado. Ele precisa ter um encontro com o Senhor. Por isso, meus queridos, se você tem um filho que nasceu fora do casamento,
que lhe dá um certo tipo de trabalho, que está perdido no mundo das drogas, da depressão, da promiscuidade. Acredite hoje, se você se colocar de joelho e clamar por esse Deus, Deus pode resgatar o seu filho deste mundo. E ele já não vai viver debaixo da legalidade da brecha que você abriu lá atrás. Mas ele vai viver debaixo da mão potente do Senhor. Um outro exemplo muito pertinente é aquelas pessoas que fazem os filhos e abandonam. Essa pessoa ela nunca vai prosperar. Nunca. Porque toda vez que Deus escuta o choro da criança, Deus vai pesar a mão sobre o pai. Ela nunca vai prosperar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é o Senhor da viúva, dos órfãos. Então isso é muito sério, meus queridos. Isso é muito sério. Quando Deus nos dá um filho, nos dá a responsabilidade de cuidar deles, a gente tem que tomar isso como seriedade em nossas vidas. E ser responsável. E antes de tudo, conduzir aquela criança ali diante do Senhor para que aquela criança tenha um futuro diferente do nosso. E não pratique as coisas que pratiquemos lá no passado. Porque, como eu falei, o Senhor visita a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado, é o erro. Então, o mesmo erro que você praticou, o seu filho é tendencioso a praticar. Vamos avaliar uma coisa? Alguém que cresce no lar, que tem uma mãe, um pai que fuma. Aquela criança ali está crescendo, sentindo aquele cheiro de cigarro, tem 100% dele ser um viciado. 100%. Aquela criança que cresceu no lar, que viu o pai batendo na mãe, ela tem 100% de ser tendencioso a bater na esposa. Porque ela vai imitar o pecado do pai. É a visitação da iniquidade. Vocês compreendem? Então isso é muito sério, meus queridos. Muito sério. A questão de você estar ciente de uma coisa e fazer outra totalmente diferente. Você está ciente que a palavra do Senhor diz assim, você vai por outro caminho, é só desastre. Porque a bênção para chegar até nós precisamos só de uma coisa, obedecer a palavra de Deus. Só obedecer. Lá em 1 Samuel 13, fala da rejeição do Senhor a Saul. Quando Saul pecou, o pecado de guerra, o Senhor disse assim, então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Meus queridos, não estava no coração de Deus tirar o reinado de Saul e dar para Davi. Mas estava no coração de Deus ver a obediência de Saul e confirmá-lo. Mas Saul era orgulhoso, ele era tendencioso à rebeldia. E o fim de Saul, a decisão de Saul, alcançou toda a sua descendência, que foi exterminada na terra, com exceção de Mefibosete, aquele que foi aleijado, que é uma desonra, naquela época e tal. Era uma pessoa discriminada na sociedade, mas foi o único que sobressaiu. O resto tudinho morreu, meus queridos. E isso é forte, porque foi uma decisão dele lá atrás. Houve uma legalidade, uma brecha que ele deu, que alcançou toda a sua descendência.
Então, a sua posição, a sua postura de hoje, de desejar se aproximar do Senhor e se afastar do pecado, vai alcançar a tua descendência. E vai reverter o quadro que está a sua vida. Se porventura você estiver com algum problema com o seu filho, no seu lar, no seu esposo, nas suas finanças, isso vai reverter. Porque a partir do momento que a gente atrai sobre nossas vidas a obediência à palavra de Deus, é só bênção. O Senhor prospera, o Senhor cuida. Vocês compreendem o que é a brecha que nós abrimos quando a gente vai de encontro com a palavra de Deus? É uma brecha enorme, meus queridos. E é algo que repercute até o fim das nossas vidas. Se a mão do Senhor não for sobre nós. Lá em Provérbio 26:2 diz que a maldição sem causa ela não prospera. E de fato não prospera. Alguém pode dizer o que for contra você, mas se você estiver numa vida correta diante de Deus, essa maldição não vai prosperar. Tudo vai te bem, tudo te vai bem. Se você estiver debaixo do guardar, do resgate do Senhor. Então nesse dia, se lá no seu passado você derramou o sangue inocente, me refiro a aborto e também me refiro que tirou a vida de alguém, meus queridos. Que às vezes acontece de a pessoa não ter o conhecimento do Senhor e movido pelo ódio, tirou a vida de alguém. Quem paga as consequências na maioria das vezes são os filhos. São os filhos. Então são legalidades espirituais que foram abertas lá atrás que precisam ser fechadas. Essas legalidades precisam ser fechadas. Elas precisam ser aniquiladas através do sangue de Cristo Jesus. Mas como é que eu faço isso, minha querida irmã? É através do resgate de Cristo lá na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que, como a gente leu, né, lá em Gálatas 3:13, o Senhor nos resgatou da maldição, do pecado. Ele nos resgatou. Ele não quebrou, ele resgatou. Quer dizer, enquanto você está debaixo do resgate dele. Por isso você vê muitas pessoas que quando saem do Evangelho de Cristo, debaixo da potente mão soberana de Deus, voltam a um estado pior do que no início. É maldição em cima de maldição, porque saiu debaixo do resgate. Então, se lá no passado aconteceu esse tipo de pecado com você e você está vendo um filho ou uma filha sofrendo por consequência das suas escolhas lá do passado, peça perdão ao Senhor. Peça esse resgate ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor para que Ele te resgate dessa maldição e cure a tua casa, cure a tua casa, cure as tuas feridas, cure os teus filhos. Se posicione pelo Senhor, se decida por Ele. Tudo é questão de decisão. Tudo. Tudo é questão de decisão. Saul decidiu desonrar o Senhor, com isso alcançou toda a parentela dele. Se hoje você é o cabeça do seu lar e você se decide pelo Senhor, toda a sua parentela, toda a sua descendência será alcançada por essa bênção. Toda. Então a legalidade ela existe, são brechas que abrimos e damos a Satanás para destruir nossa vida e nossa descendência, e que nós precisamos nos posicionar pelo Senhor e a sua palavra. Através desse posicionamento, o Senhor vai começar a agir na minha vida e na sua. Amém? Que Deus te abençoe. Dê o like, compartilhe. Se você tem alguma pergunta para fazer, deixa nos comentários, que eu, assim que puder, eu respondo aos irmãos. Que Jesus Cristo esteja na sua vida, meus queridos, e tome uma postura hoje nesse dia pelo Senhor.
Que o Senhor te alcance o teu coração. Aqui nesse canal, o meu desejo, o desejo do coração de Deus que Ele colocou no meu coração é de apenas focalizar na palavra do Senhor, na questão de esclarecimento para as pessoas. Porque muitos esperam milagres de Deus e esquecem das práticas dele primárias. Esquecem que a maioria das vezes nós estamos debaixo das nossas próprias escolhas. Deus faz milagre, Deus muda a vida, mas nós estamos às vezes debaixo das nossas próprias escolhas, onde a gente tem que mudar o quadro da decisão para primeiro o Senhor atuar no cenário. Por isso muitas pessoas, por exemplo, a questão de casamento, mudando de parceiro direto, mudando de parceiro, não dá certo, porque abandona, porque deixa, porque não dá a devida importância, porque não se sente macho o suficiente para cuidar. Ou faz um filho aqui, abandona ali, com isso a maldição do Senhor cai em cima, nada dá certo na vida. Ou derramou um sangue inocente, daqui a pouco vê seu lar sendo exterminado através de uma doença fulminante, porque o sangue inocente está ali gritando. Isso é sério, meus queridos. Isso é sério. O problema da humanidade é o pecado. Você vê o pecado numa criança. A criança já mente. E ela nasceu ontem, mas já está mentindo. O problema da humanidade é o pecado. E a solução da humanidade é Cristo. Só que as pessoas rejeitam Cristo porque pensam que as facilidades da vida, o ser levado por conta própria é melhor. É mais fácil viver distante da igreja do que ser mandado por algum pastor, algum irmão, ou pela própria palavra. Aí fica com inversão, que a palavra foi criada por homem, não foi por Deus. Ora, se fosse por homem, não estava se cumprindo as profecias que a Bíblia falou. Foi por Deus. A palavra de Deus foi escrita por Deus. Foi determinada por Deus. Tanto é que a gente está vendo o cumprimento das profecias. E a gente tem que entender que a partir do nosso posicionamento para esse Deus, as coisas vão começar a mudar em nossas vidas a partir de um posicionamento. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Curta, compartilhe para apoiar o canal. Deus vos abençoe.